Estamos começando mais um Zona Esportiva nesta quinta-feira. Olha, quinta-feira, tempo bem nublado, frio, mas eu acho que vai dar uma segurada na chuva e vai melhorar para o final de semana, hein? Vai ajudar muita gente, vai praticar esporte, né? Com certeza no sábado e no domingo, e sem a chuva a coisa fica bem melhor. Lembrando sempre que Zona Esportiva tem o apoio de Posto Rota 11, o posto mais central da cidade, Walter Beltrame, o nome em materiais de construção, e Maria Vaidosa, que veste os apresentadores do programa. Matheus Beltrame está com a gente, tudo bem, Matheus? Tudo bem, bom dia. Prazer mais uma vez estar aqui, bom dia. Satisfação. Pois é, Matheus, falava agora de chuva, né? Tomara que não venha chuva no final de semana para que aconteçam competições como veterano e também competições do Futebol 7, onde você coordena aí a terceira Copa, né, Matheus? A gente está auxiliando na coordenação dessa terceira edição da Copa Santa Maria de Futebol 7. A gente nunca teve problema com o tempo de ter que cancelar a rodada, mas a gente sabe que para o público em si não é a melhor situação, né? O público tem que ficar na área coberta, e graças a Deus nós temos uma área coberta grande lá no planeta, mas aí o pessoal fica mais amontoado e o pessoal gosta mesmo de ficar lá fora, aproveitar o tempo. E neste último final de semana o tempo colaborou bastante, nos auxiliou para que a gente pudesse ter aí a primeira rodada da terceira edição da Copa Santa Maria. Aconteceu a primeira rodada esse final de semana, né? Passado. Problemas sempre vão existir, mas eu acho que é importante que a coordenação e que as pessoas que fazem parte dessa competição sempre façam uma autoavaliação daquilo que aconteceu e do que a gente pode melhorar já para essa segunda rodada. Então, a gente vai repassar os resultados da primeira rodada, né? Nós tivemos no sábado e domingo, dia 25 e 26 de maio, a abertura da terceira edição da Copa Santa Maria de Futebol 7, a rodada de abertura, em 8 jogos realizados no Planeta Bola Santa Maria, ali na rua Alameda, Montevidéu, 270, bairro Nossa Senhora das Dores, foram marcados 44 gols, uma média de 5,5 gols por partida. Uma média alta de gols. O futebol 7 ele já tem uma média maior, essencialmente o futebol sintético, mas a média ainda assim é considerada alta, né? Uma média bem interessante. Apenas a chave E não teve jogo, que é uma chave que folgou na rodada, as demais tivemos jogos. Então nós tivemos pelo grupo A, o Azar Futebol Clube, que é o atual campeão da segunda edição da Copa Santa Maria de Futebol 7, venceu o Só Amigos no sábado, jogo das 2 horas, pelo placar de 3-2. Fazia 3-0, levou 2 gols, acabou ganhando por 1 gol de diferença. No grupo B, o campeão da primeira edição da Copa Santa Maria jogou às 3 da tarde no sábado, o Duplex Futebol Clube, e venceu o Vídea Real Clube de Futebol por 5-0. Já pelo grupo D, jogo das 4 horas, o Clarion Futebol Clube perdeu para o Progresso Futebol Clube de Camopi por 4-3. E no jogo das 5 da tarde, o Tamanho Futebol Clube venceu o Largados Esporte Clube por 3-1 pelo grupo C. Clarion e Progresso grupo D, Tamanho e Largados grupo C. Completando a rodada do domingo, grupo B, 2 da tarde, Soares Futebol Clube 4, Nova Aliança 1. Pelo grupo A, Santos Futebol Clube 3, Arsenal Futebol Clube 1. Pelo grupo D, 4 horas, 15 de Rockback 3, Orgatec 3, chegou a estar 3-1, 15 de Rockback, Orgatec buscou empate. E o jogo das 5 horas, Danger 2, Esporte Clube Azar 4. Então nós temos na chave A o Azar com 3 pontos, Arsenal e Santos 1 ponto, empatado em todos os critérios, né? Empataram entre eles, e o Só Amigos que não pontuou. No grupo B, o The Blacks lidera com 3, mas saldo 5. O Soares tem 3, saldo 3. O Nova Aliança tem nenhum ponto e saldo -3, e o Vídea Real Clube de Futebol Lanterna, que tomou 5 gols, tem saldo -5. No grupo C, o Esporte Clube Zazá lidera com 3 pontos, saldo 2, mesma situação do Tamoio, só que o Esporte Clube Zazá marcou 4 gols e o Tamoio marcou 3, portanto, o Esporte Clube Zazá, pelos critérios, é o primeiro. Depois nós temos o Largados Esporte Clube com um saldo -2, marcou 1 gol, sofreu 3, e o Danger acabou sofrendo 4 gols, tem saldo -2 também, marcou 2, é o Lanterna. Pelo grupo D, lidera o Progresso com 3 pontos, saldo 1, 15 de Orgatec não pontuaram, e o Clarion Futebol Clube é o Lanterna da competição neste grupo D, com saldo -1, certo? Agora nós teremos a segunda rodada agora no final de semana. Antes da rodada, deixa eu te perguntar uma coisa para ti. O que deu para te sentir até agora, nessa primeira rodada, claro, é muito pouco talvez, mas de repente já tu tem um olhar bem clínico, né? O que já dá para te dizer do nível técnico da competição? O nível é muito bom. É satisfatório a gente perceber que de 19 equipes participantes,
Claro que eu não vou pontuar todas no mesmo nível, mas a gente teve um nível de competição bem interessante. Nós tivemos apenas 2 goleadas, isso é muito bom, e todas elas pelo grupo B, que foi a vitória do The Black 5-0 no Vídea Real Clube de Futebol e a vitória do Soares Futebol Clube 4-1 sobre o Nova Aliança. Não chega assim também uma goleada. E um detalhe né? deste jogo é que o jogo estava 4-0 para o Soares. O Soares, no início do segundo tempo, estourou as 5 faltas. Aliás, metade do segundo tempo. O Nova Aliança errou um shootout e depois fez outro. Se tivesse feito os 2 shootouts que teve a seu favor, o jogo não seria 4-1, seria 4-2. Já seria um placar ainda mais equilibrado, ou seja, o nível de competição mostrou que é alto, mostrou que é equilibrado. A gente tem algumas equipes, como o atual campeão e o vice, que já mostraram a sua força largando um vitória, mas ainda a gente tem um restante de primeira fase pela frente, com mais 2 rodadas por cada chave, A, B, C e D, e 2 rodadas ainda, aliás, e 3 jogos pelo grupo E, que ainda não teve jogos e que vai ter o seu primeiro agora nesse final de semana, que é uma chave de 3, que tem a estreia de uma das equipes que é considerada também candidata ao título, que é a equipe do Resenha, que é a base do União Independente Futsal, que vai estrear no domingo, ou seja, é uma competição, um bom nível técnico, com jogadores de bastante destaque. Só para o pessoal ter uma ideia, eu já tinha falado na quinta-feira passada. Nós temos, por exemplo, no azar o Romário, que jogou, o Thiaguinho Risati, o Richard, que foi profissional, e o Júnior Araújo, que foi destaque do jogo pelo azar, que é jogador do União Independente Futsal. O Tabuinho, por exemplo, tem o Adriano e o Léo Pilar, que foram jogadores profissionais. Só para o pessoal ter uma ideia do nível da competição. O The Blacks tem o Teno, que foi atleta lateral direito do Inter SM, o César, que jogou no Rio Grandense, o Fon, que inclusive marcou 3 gols no jogo dos 5, que foi o goleador da Copa Diário. Ou seja, é uma competição, um grupo de atletas individualmente qualificado. As equipes se prepararam bem para a competição, as equipes investiram bastante, até aquelas equipes, por exemplo, como o Arsenal, que não é uma equipe de ponta na competição, que seria cotada como uma candidata a título, tem jogadores interessantes, como o Sololó, que é o atleta do futebol amador, tem o Anderson, que é um atleta que também disputa a Série Ouro pelo Lamar em São Cepé. Então, são equipes bem qualificadas, acho que a competição é bem equilibrada. Eu considero, inclusive, o grupo D ali, que tem o Clarion, o Progresso, o 15, o Orgatec, um dos grupos mais equilibrados. Inclusive, um dos destaques também da rodada foi o Matias Rode, do Orgatec, que, para quem não lembra, é filho do Silver City, do antigo Móveis Rode. Essa equipe também tem inscrito o Alexandre Posebon, que jogou no Rio Grandense. Então, para você ver o nível da competição aí e do que teremos pela frente agora nas próximas rodadas. Fora esses jogadores que já foram profissionais, que você citou aí, quem tu destacaria que também para ti é uma surpresa agradável em termos de disputa dessa competição? Algum jogador assim que tu destaque, fora esses profissionais que tu falou, algum te chamou a atenção aí? Olha, eu citei o Matias Rode, que não foi profissional, mas eu gostaria de citar alguns atletas nós temos no 15 de Rockenbach, fora o Matheus Prestes e o Chiquinho, que não estreou e foram profissionais. Nós temos jogadores, por exemplo, como o Genaro, que é um atleta que é destaque no futsal em Santa Maria pelo Kamikaze, que é um atleta que é bem conhecido nas tardes de sábado pelo Nacional, né, clube amador da cidade que joga amistosos. Nós temos o Beves, também atleta do Kamikaze, que para mim é um jogador bem interessante. Então nós temos alguns atletas que nunca jogaram bola a nível profissional, mas que se destacam a nível amador de campo, a nível amador de futsal, em que podem fazer alguma diferença na competição, contribuindo aí para suas equipes. O próprio Carão tem o Alexandre Pozo, que jogou no Inter Santa Maria, tem o Juliano Bastianello, um goleiro que é bastante conhecido, o Guda, do futebol veteranos e amador. Então nós temos equipes, acho que na sua maioria, todas elas têm alguns jogadores que podem individualmente fazer a diferença e que irão contribuir muito com esse nível técnico da competição. Nem todas vão chegar ao êxito da classificação, mas mesmo aquelas que não chegarem, acho que vão poder disputar uma vaga com as demais aí. Por muito pouco, quem sabe, ficando eliminada. Eu acho que uma ou outra apenas é que dá um pouco
pode acabar não ganhando nenhuma partida e ficando eliminada sem qualquer chance. As demais vão estar brigando até a última rodada aí por uma vaga à próxima fase. Matheus, dos goleiros, aqui tu tens alguns destaques aí? Eu quero antes lembrar o Dani e o B, né? São atletas bem conhecidos do futebol amador, que jogam no Vídea Real Clube de Futebol. Eu tenho alguns goleiros que me chamam a atenção. Além do Romário, que eu já citei, que para mim é o melhor goleiro da competição, e é o melhor goleiro D7 em Santa Maria, nós temos o Rafael, da FR Fitness, academia ali próximo à churrascaria Boi Bom, que é um atleta diferenciado. É um atleta que esse semestre não está jogando no veterano, né? Porque na verdade ele estava inscrito no São Lourenço, aí como tinha 2 goleiros de menor idade, a equipe não percebeu, ele acabou saindo fora e ficando medonho. É um goleiro que se destaca bastante. Nós temos o Maicon, goleiro de destaque a nível amador, que já jogou no futsal também no União Independente, que é o goleiro do Resenha, que é um atleta que eu destaco bastante, enquanto o Rafael é o goleiro do The Blacks. Nós temos o Marcelo, que é um goleiro que me chama bastante atenção, porque ele é figura carimbada lá no Planeta nos dias de semana, e é um goleiro que já jogou numa equipe nacional, Santa Maria D7, que não joga a competição, que é o Geláticos, e é um goleiro que foi convidado a jogar pelo Soares, já estreou de titular, mesmo o Soares tendo um goleiro há mais tempo. Jogou no primeiro tempo e é um goleiro que pode fazer a diferença. O Vanderlon é um goleiro bastante experiente no futebol 7, joga no Planeta por outras equipes, mas que no campeonato defende o Clarion, que é uma equipe que ele também atua ali no Colégio Santa Maria, no Marista, né? Terças e quintas à noite. É um goleiro que também pode fazer a diferença. E nós temos um goleiro de julho, que agora me fugiu o nome, que ainda não estreou, que é o goleiro mais jovem da competição e não tem 18 anos, mas é uma grande promessa, já mostrou no torneio início que pode ser um diferencial na competição a favor da sua equipe, que estreia agora no final de semana, que é o Esquadra Azul. Aproveitando o tempo, Matheus, o pessoal que está nos assistindo aí, que esporadicamente vê o futebol 7, explica para eles aí, para mim e para eles, para todo mundo, qual é o melhor esquema tático aí para uma equipe atuar no futebol 7, quantos defensores, quantos homens de ataque, homens de defesa. Geralmente o pessoal também joga peladão, é um Deus nos acuda, não sabe nem como estruturar uma equipe. Olha, como tu estruturaria como treinador? Quem está nos assistindo aí tem uma noção para quando for assistir um jogo realmente de competição entender. Olha, você tem 7 jogadores em quadra contando um goleiro. As equipes geralmente jogam um goleiro, um jogador na frente do gol, 2 alas, já constituem aí 4 atletas. Cada um pouco, você joga 2 jogadores mais centrais no meio e um à frente. Geralmente é a maneira como as equipes jogam. A melhor maneira de jogar. Eu na verdade considero que a melhor maneira de jogar, e aí não é nenhuma questão dos outros posicionamentos. É importante você ter 2 alas, 2 jogadores que tenham mobilidade para avançar, para fazer a diferença lá na frente, que carreguem a bola com muita velocidade e que possam fazer uma boa marcação. Isso é o ideal. E o ideal que eu considero no futebol 7 é você ter um jogador chamado fixo na frente do goleiro, que é aquele jogador que vai proteger a defesa, e um pivô que saiba jogar com qualidade. Nem todas as a equipes espinha dorsal, o goleiro, o pivô e o... Nem todas as equipes jogam um pivô, mas aquelas que jogam um pivô, como é o caso do da Blacks, que tem jogadores como o César, o próprio Everson Matos, o Deca, que pode jogar de pivô, quem sabe até o Emanuel, o próprio Fon, são equipes que realmente fazem a diferença porque tem pivôs de qualidade. Essa equipe, por exemplo, tem 2 jogadores pela beirada do campo, o Teno e o Jefferson, que são jogadores que fazem muita diferença. O próprio Vídea Real tem o Dani e o B, um de cada lado, que faz a diferença como alas. E o próprio Progresso, que não é uma equipe que tenha outros jogadores de tantos recursos, mas que tem 2 jogadores importantíssimos a nível amador em Santa Maria, que é o Thiaguinho Lineker, filhos do Veinho, que são jogadores que na ala fazem muita diferença. E é uma equipe que se abastece muito do que eles podem produzir para conseguir ganhar os seus jogos. E na primeira rodada o Thiaguinho, inclusive, já foi o melhor em quadra pela equipe do Progresso. E é bom lembrar que todos os jogadores escolhidos melhores em quadra na primeira fase da competição a cada partida recebem 20% de desconto da pizza gigante da Casa Brasil Pizzas, ali do amigo Marcelo Silersbach Xavier, ali na Vila Tomazete. Na segunda fase, 20%, nas quartas 50%, na semi 50% e na final, em 13º lugar, a pizza é gratuita. E tu lembra os que foram escolhidos nessa primeira fase? Não? Olha, nós temos no primeiro jogo, que eu lembro na memória, na primeira partida da competição, o escolhido foi o Júlio. Na segunda partida, nós tivemos o César, pelo The Blacks. Na terceira partida da competição, nós tivemos o Thiaguinho do Progresso. E na quarta partida da competição, nós tivemos o Adriano, pela equipe do Tamoio.
Aí vamos agora para o domingo. No primeiro jogo do domingo, o Soares FC teve escolhido como melhor em quadro o Léo Rodek, que é atleta de futsal da UFSM, já jogou no União Independente também, uma das promessas do futsal em categoria de base, que vai muito bem no futebol 7 também. Depois tivemos a segunda partida da tarde, no domingo, em que o atleta Sololó do Arsenal, o Patrick, foi escolhido o melhor jogador em quadra. Aí depois nós tivemos a partida terceira, entre o Orgatec e 15 de Rockenbach, em que o atleta Matias Rode de Restinga Seca foi escolhido o melhor em quadra, representando o Orgatec, FC Joias. E na quarta e última partida do domingo, a última partida, a oitava da rodada, nós temos o atleta Igor Vargas, da equipe do Esporte Clube Osasar, que venceu o Danja por 4-2 de virada, após estar perdendo por 2-0, sendo escolhido o melhor em quadra. Então esses jogadores tiveram já um desconto na pizza já para fazer. Esses jogadores já ganham um prêmio e a gente vai dando sequência a essas premiações a cada rodada para que depois a gente possa fazer uma seleção com os melhores do campeonato que também venham a ser premiados. Então significa que necessariamente o atleta que mais vezes em quadra vai estar na seleção. É bem provável que sim, mas a gente costuma fazer uma análise geral após o término da fase semifinal, para que no dia da final, diferentemente da competição anterior, a gente possa fazer a entrega do prêmio aí, já após a final, nos premiados da competição, de uma maneira geral. Antes de ir para o intervalo, me diz uma coisa, o jogo, vocês estão fazendo 2 tempos de 15? Não, é 2 tempos de 25, é o que manda a regra. O 15 foi no torneio início? 15 foi no torneio início, foi 15 corrido. O tempo normal para as categorias adultas no futebol 7 é de 25 minutos para cada tempo, com um intervalo de 10 minutos. Legal, a gente vai fazer o nosso intervalo e volta já com mais informações, já com a próxima rodada, já está na mão aqui do Matheus, vai informar quais são os jogos que vão compor a próxima rodada. O que você faria se descobrisse que tem esclerose múltipla? Eu escolhi ser feliz. A esclerose múltipla é uma doença de avanço incerto, mas a vida do portador não precisa depender destes altos e baixos. A Apensmar é um grupo que auxilia os cuidadores e portadores de esclerose múltipla a viverem melhor. Participe dos encontros, esclareça suas dúvidas, envolva-se. Apensmar, o importante é viver bem. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos retornando com o nosso Zona Esportiva desta quinta-feira, dia 30 de maio. Foi embora já o mês de maio. 30 de maio. Lembrando que os nossos apoiadores culturais, o posto Rota 11, o posto mais central da cidade, Walter Beltrame, esse é o nome, materiais de construção, e Maria Vaidosa, que veste os apresentadores deste programa, Antônio Tesses e Ogé Rosato. Temos já a próxima rodada, Matheus? Estamos em mãos para a próxima rodada. A próxima rodada ela tem uma diferença, né? Porque como nós teremos a estreia do Grupo E, que só tem apenas 3 equipes,
nós teremos um jogo a menos no domingo. Na verdade, no domingo nós já teríamos um jogo a menos, porque um jogo do grupo dele foi transferido para uma outra data. Então nós teremos agora no sábado, 2 da tarde, pelo grupo A, Nova Aliança contra Vídea Real Clube de Futebol. Aliás, esse jogo é pelo grupo B, perdão. Grupo B, Nova Aliança e Vídea Real Clube de Futebol. 3 horas, grupo A, 15 de Rockenbach e Clarion Futebol Clube. Grupo D, 16 horas. Clarion Futebol, às 16 horas é o jogo Progresso Futebol Clube e o Orgatec, FC Joias. Esse jogo, grupo D, sábado às 16 horas. Grupo D, também, aliás, esse jogo é pelo grupo D. Pelo grupo C, 17 horas, teremos Largados Esporte Clube contra o Esporte Clube Osasar. Aí no domingo, grupo B, 15 horas, Nova Aliança versus Vídea Real Clube de Futebol. Grupo E, 16 horas, Resenha Futebol Clube Esquadra Azurra. E no grupo D, 17 horas, esse jogo Danger Itabanha Futebol Clube, que seria no domingo, ficou para o dia 15 de junho, às 18 horas, por uma necessidade no próprio Planeta Bola e como um acordo das equipes. E desses jogos aí, qual que tu destacaria assim, com um jogo mais complicado? Olha, na verdade nós temos a estreia do Resenha no domingo, que é uma estreia, na minha opinião, sempre muito aguardada, porque além dos jogadores do salão que eu citei, esta equipe recebeu o Gabriel Espessato como atleta para este campeonato, que é um atleta que já jogou no Grêmio, no Getúlio, no São José, um atleta realmente diferenciado, que vai contribuir muito, e vai estrear também contra o Resenha, uma equipe de Júlio de Castilhos, que é uma equipe novata, campeã na cidade e na região lá de Julho, mas que pela primeira vez disputa uma competição de um outro nível, que é um campeonato aqui em Santa Maria, que é a terceira edição da Copa Santa Maria de Futebol 7. Esses jogos do grupo D, todos eles chamam a atenção. O 15 de Rockenbach enfrenta o Clarion vem de derrota, o 15 tem empate na primeira rodada, e o Progresso joga com o Orgatec, Progresso ganhou a primeira e o Orgatec empatou. Então é uma chave das mais equilibradas. E esse jogo também no grupo B, que nós teremos no final de semana, que é o The Blacks, às 2 da tarde, no sábado, enfrentando a equipe do Soares FC. Foram duas equipes que venceram na primeira rodada. Quem vencer esse jogo já encaminha a classificação para a próxima fase, porque vai chegar a 6 pontos ganhos. Então nós temos chance neste jogo de encaminhamento de classificação, certo? O próprio Esporte Clube Osasar, vencendo Largados pelo grupo C, às 5 horas da tarde de sábado, também pode garantir classificação para a sua fase, que também chegariam aos 6 pontos. Os demais, no grupo D, por exemplo, aqueles que o Progresso também pode chegar à classificação ou encaminhar a vaga se vencer o seu jogo no final de semana contra a equipe do Orgatec. E outras equipes, como o próprio Orgatec e o 15, vencendo, podem chegar a 4 pontos. E nós temos o Nova Aliança, que já perdeu na primeira rodada, ou o próprio Vídea Real, pelo grupo B. Se houver um perdedor nesse jogo, já vai a 2 derrotas, já fica numa situação bem complicada. E o próprio Clarion, pelo grupo D, se vier a perder no final de semana, o Clarion perdeu o seu jogo por 15 de Rockenbach, ele chega a 2 derrotas também. Então fica numa situação bem complicada, e aí na última rodada essas equipes dependeriam não apenas de si, mas dos confrontos da chave para especular aí uma classificação à próxima fase. Até porque eu vou poder explicar para os telespectadores que a classificação ela funciona da seguinte maneira: os primeiros colocados de cada grupo e o melhor segundo colocado e o melhor primeiro ou segundo nas 5 chaves avançam diretamente para quartas de final. O segundo melhor segundo vai ter que fazer um jogo na segunda fase único contra o quinto melhor segundo. E o terceiro melhor segundo vai fazer um jogo único contra o quarto melhor segundo, para definir mais 2 equipes que estarão nas quartas de final. Então classifica diretamente só o primeiro colocado e o primeiro melhor segundo. Os demais segundos fazem um mata-mata, aliás um mata, para definir 2 classificados, mais que chegam a se somar aos classificados diretamente na fase quartas de final. Para poder obter a classificação. Porque são 5 chaves, então é adotado este modelo desde na segunda edição da Copa Santa Maria, que é um modelo mais prático de resolver a questão da classificação à próxima fase do que você ter que estar classificando equipes por uma melhor terceira colocação. Acho que esse é um modo mais simples de definir aí os classificados à próxima fase, premiando também aquelas equipes que
pontuaram melhor na competição e especialmente o primeiro, melhor, segundo, que vai somar aos primeiros classificados. Me diz uma coisa, e o público ainda é ingresso gratuito? Está pedindo Ainda alguma é ingresso contribuição? gratuito e o público foi bom. No sábado nós tivemos um público um pouco maior, mas no domingo o público também foi bom, satisfatório. Satisfatório, e a noção que eu tenho de público é pelo resultado de vendas, né? Tanto dos pastéis, que são vendidos pela esposa do goleiro Luciano, que agora me fugiu o nome aqui, que é a nossa parceira de hora lá, todos os finais de semana, e pela Copa em si, né? Você não tem necessariamente um grande resultado de vendas numa primeira fase, como numa final, numa semifinal, mas o resultado em si da rodada com a presença de público foi realmente bastante interessante. O pinga-pinga ali ajuda. Ajuda bastante. Eu peço para o pessoal aí, a gente tem a página da Liga Santander de Futebol 7, eu já vou postando algumas informações, já vou postar hoje a próxima rodada e já vou postar algumas fotos também do público e dos jogos. Já eu havia postado apenas a relação dos melhores jogadores em quadra para que as pessoas possam perceber que o público realmente foi bastante satisfatório nessa primeira rodada. E assim esperamos também no sábado e domingo, convidando as pessoas para o sábado, a partir das 2 horas da tarde, aqueles que quiserem comparecer ao Planeta Bola para acompanhar os jogos, e no domingo também teremos rodada daí no domingo. Só que no domingo vamos ver se eu passei o horário certinho, e no domingo aí a partir das 3 horas da tarde, o primeiro jogo já. 3 horas do primeiro jogo. O pessoal pode levar um mate aí para aproveitar? Pode, tranquilo. Tranquilo, pode levar o mate. Vai com a família, leva o mate, come um pastelzinho. Não, aproveita, fica bem à tarde lá. É interessante assim, ó. Geralmente o pessoal que joga no sábado e tem aquele tempo disponível e dentro da sua chave, os rivais vão jogar apenas no dia, eles vão lá acompanhar, inclusive. Sim, e aí dá para levar mulher, dá para levar criança. Muitas pessoas, infelizmente, dessas, já deixaram de levar mulheres e crianças, porque sempre tem aqueles que se alteram com a arbitragem e nada querem brigar com o adversário, mas no momento em que essa polêmica fica apenas dentro da quadra, não há torcedor que seja afetado com isso, e não dá para levar a mulher, dá para levar a criança, porque mesmo a gente não tendo na primeira fase, até por uma questão de viabilidade financeira, a questão da segurança em si, a gente tenta dar um suporte legal para que as pessoas possam estar acompanhando o evento lá e não venham a ter qualquer prejuízo. Para nós encerrarmos, alguma coisa que gostaria de acrescentar aí para o chamamento do pessoal? A gente quer agradecer então os nossos parceiros, né? A Casa Brasil Pizzas, mais uma vez, a Federação de Futebol Centro do Rio Grande do Sul, através do presidente Pedro Calvete, inclusive nos fornece as bolas da competição. Inclusive estou levando algumas para o concerto já, porque o pessoal já meio que... Porque elas, na verdade, são usadas no dia a dia também, sim, né? Pela necessidade da casa, e algumas já sofreram, alguma varinha já furaram, né? E quero agradecer também ao Major Xaropem, nosso parceiro da Liga, aí com a Prevenção, Gabriel Espessato, o Diogo Redim, que é o nosso parceiro do design, e outras parcerias que a gente está viabilizando aí, que já foram nos ofertadas, e a Defesa da Marinha também, para que a gente possa estar dando andamento da competição e qualificando a competição em termos de estrutura, especialmente a partir da segunda fase, que é onde o bicho pega mesmo. Legal. Boa rodada, né? Que sucesso nesse final de obrigado, semana. E você prestigie também, né? Vá até lá, assista. Nós estamos indo embora, amanhã estamos de volta nesse mesmo horário com muito mais informações esportivas. Até lá, um grande abraço.